Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus sai do território da Terra Santa e ali é abordado por uma mulher cananeia. A mulher tem uma filha que está sendo oprimida por Satanás e quer que Jesus a liberte. Jesus responde com um silêncio desconcertante. Quando a mulher insiste, a resposta de Jesus não é o silêncio desconcertante, é a humilhação. E humilha aquela mulher dizendo: não convém tirar a comida dos filhos e deixar para os cachorrinhos. A mulher não se deixa vencer, aceita a humilhação, a sua condição inferior e continua insistindo. Jesus vê aquela fé e cura a sua filha. Fiz questão de fazer um resumo deste evangelho para que você note que aquilo que você, ao ler o evangelho, acha desconcertante, é desconcertante mesmo. Mas que é importante para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque aqui na base da vida espiritual de todos nós existem essas duas virtudes, humildade e fé. E é esta a lição que a mulher cananeia nos dá. Jesus fez isto pensando em você, pensando em mim. Ou seja, Jesus sabia que ao longo dos séculos, todos nós íamos ter que vencer a soberba e vencer a incredulidade e fundar o edifício de nossa vida espiritual nas duas virtudes, a virtude da humildade e da fé. Então, vamos lá. Do que é que se trata? Em primeiríssimo lugar, nós temos em nós uma soberba muito grande. E essa soberba faz parte daquela ferida, né, da serpente nos nossos primeiros pais, que nós, de alguma forma, sempre queremos tomar o lugar de Deus, o lugar importante. Né? Quantas e quantas vezes essas pessoas caem na tentação de ficar com raiva de Deus, né? Se Deus existe, onde está Deus nessa hora? Por que é que Deus não ouve as minhas orações? Vejam que soberbo. Nós que mereceríamos os castigos do inferno, ficamos reclamando dos sofrimentos desta vida, que podem ser até grandes, mas comparados com os sofrimentos do inferno, são absolutamente ridículos. Deus de bondade e de misericórdia, sendo Deus, se humilhou, se fez homem e se humilhou e veio até nós para nos ensinar esse caminho da humildade, esse caminho, nos ensinar a sermos humanos e nos humilharmos diante de Deus. Ou seja, tudo o que nós pedimos para Deus, nós pedimos sem mérito nenhum de nossa parte. É esta atitude, né, da mulher cananeia que é muito importante. Sermos mendigos, né, nas portas de Deus. Sermos cachorrinhos debaixo da mesa. Por quê? Porque Deus é Deus e nós não merecemos nada. Nada do que pedimos. A humilhação. Pronto. Mas ao mesmo tempo que existe uma humilhação, existe uma fé na misericórdia e no poder de Deus. Ou seja, que Ele não somente pode, mas Ele ama. Ele se importa e Ele se rebaixa até nós. Veja como Jesus pôs à prova a fé daquela mulher no seu poder e no seu amor. Ela continuou humildemente, crendo que Ele podia e crendo que Ele tinha um coração amoroso para responder aos seus rogos. Meus queridos, é assim que é edificado o edifício da nossa vida espiritual, em cima dessas duas virtudes, humildade e fé. É como uma raiz de uma árvore. A raiz da árvore, ela é a fé que vai cavando o buraco para baixo, não é? Porque, humildemente, ela precisa se arraigar, precisa ser sólida para que o edifício espiritual, ou seja, a árvore, possa crescer. Quanto mais alta uma árvore, mais profunda devem ser as suas raízes. Portanto, os grandes santos têm
essas duas virtudes em grau excelente: fé e humildade. Jesus, nesse diálogo com a mulher cananeia, pensava em você, pensava em mim, na necessidade que nós temos de fé e humildade. Aprendamos então. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.